Campinas. 10h11, já estamos de volta aqui no CBN Campinas desta quinta-feira e agora nosso assunto é a água. Isso um levantamento da Prefeitura, ponto que a população de Campinas tem consumido 71% mais água do que o recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Segundo a pesquisa, os campineiros consomem em média 189,3 litros por pessoa por dia. O volume indicado pela OMS é de 110 litros, quase 80 litros a menos por habitante. O nosso contato é com Andréa Borges, ela que é a gerente técnica do consórcio PCJ e também coordenadora do Programa de Educação Ambiental. Andréa, muito bom dia e obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, André, e bom dia a todos os ouvintes. André, com relação a esse levantamento realizado pela Prefeitura de Campinas, o tanto que o campineiro consome de água acima, portanto, do indicado pela OMS, ainda mais num período de estiagem e de inverno, né? O que o PCJ tem a aconselhar com relação a isso? Pois é, né? A gente está num período de estiagem, né? Todos os anos a gente tem enfrentado problemas no abastecimento, né? E na quantidade de vazão, né? Quantidade de água nos rios da região. A gente tem visto, né? Uma redução dos dias de chuva, até os dias do inverno, né? Antes eram 1 mês, 2 meses de frio. Hoje a gente conta alguns dias de frio, né, durante o inverno, e isso tem acarretado, então, uma redução do volume de chuva, e as pessoas também não têm colaborado, né? A gente brinca que sai água da torneira, todo mundo acha que está tudo ok, né? Mas não, ainda tem muita gente jogando água aí, né, lavando calçada, lavando carro nesse período de estiagem, e aí os serviços de saneamento têm que fazer a maior manobra, né, para conseguir captar a água do rio, que as vazões estão muito baixas, tratar essa água e levar até a população. Então, a gente pede sempre, né, que a população colabore, ainda mais nesse período de estiagem. Só para vocês, né, para informação, né, esse ano a gente só teve chuva acima da média em janeiro. Todos os outros meses a gente apresenta chuvas abaixo das médias históricas. Então, a gente precisa estar sempre atento e colaborando e sensibilizando, né, vizinhos, colegas, né, a família, para que todo mundo faça um consumo consciente da água. Sem dúvida. A senhora falou isso aí e a gente tem até o levantamento aqui que o mês de janeiro, né, foi o mais chuvoso, com mais de 313 milímetros de chuva no mês de janeiro. A gente teve, por exemplo, em julho, o mês passado, apenas 9 milímetros de chuva vem chovido, portanto, ao longo, a gente está no mês 8, né, durante 6 meses, chuva abaixo da média apenas em janeiro, que é tradicionalmente o mês mais chuvoso, aí, com chuvas acima da média. E isso nos remete a outra questão, porque a gente tem, por exemplo, em Campinas, que a gente não tem como armazenar a água da chuva, né? A água que passa por aqui vai embora. Então a gente não consegue reter essa água da chuva, que é algo que desde a crise hídrica vem se debatendo, o PCJ vem, né, com frequência tratando com os municípios, as autoridades, trazendo propostas, mas efetivamente a gente não vê muita coisa mudar até agora, né, Andréa? A gente precisa, né? A gente recomenda que todos os municípios tenham, né, nem que sejam pequenos reservatórios de água, para que a gente consiga ter uma gestão melhor desses regimes, né? Porque a gente não consegue controlar o regime de chuva. Então, a gente tem que ter alternativas para controlar, né, e armazenar água quando chove e poder utilizá-la, né, quando não chove. Campinas ainda tem uma situação um pouquinho mais confortável, porque a gente recebe água do sistema Cantareira, né, como todos sabem. E a gente tem no ponto de captação de Campinas, tem uma norma, né, que estabelece que tem que passar pelo menos 10 metros cúbicos por segundo, que é uma quantidade que o serviço de saneamento consegue captar essa água dali. Mas se não tem água no Cantareira, aí a situação começa a se complicar, né? E o Cantareira ele não está sendo
não está tendo um volume, né, de água, não está tendo uma recuperação desse volume de água, né, desde que a gente teve a crise em 2014. Então, hoje o sistema Cantareira está num estado, né, de atenção, e a gente precisa cuidar mesmo para que né, os municípios, né, tenham reservatórios, por exemplo, nos bairros. Né? Se a gente não tem um reservatório de água bruta, a gente precisa criar também vários reservatórios de água tratada. Os condomínios podem ter aqueles piscinões ecológicos, como a gente chama, né? Áreas verdes, né, no município como um todo. Né? A gente vê muitas casas que todo mundo vai cimentando tudo e a gente não tem mais espaço onde, quando cai a chuva, que ela possa se infiltrar e abastecer o lençol freático. Porque muita gente não tem esse conhecimento, mas a água que abastece os rios quando não está chovendo é essa água do subsolo, né? Desse nosso armazenamento subterrâneo. Então, tudo que a gente puder fazer para colaborar, né, poder público, poder privado, né, sociedade civil, para que a gente consiga armazenar mais água, que essa água seja infiltrada no solo e assim a gente consiga abastecer, seja, né, se por cima a gente não consegue controlar, que é a chuva, por baixo, pelo menos, o lençol estando carregado, já ajuda para manter a vazão dos rios e assim todo o serviço de saneamento continuarem captando água, então, para abastecimento da população. Sem dúvida. A senhora falou do sistema Cantareira, né? Até abri aqui os mananciais da Sabesp e aponta aqui na página ponto Cantareira com 35,4% do volume operacional. Houve uma ligeira alta de 0,1% em função da chuva, né, que cai em todo o estado, na capital também esses dias, mas bem abaixo do que já esteve. E como a senhora falou, também não adianta, tem a outorga que determina essa vazão mínima, né, para passar para a gente aqui. Mas se não chover também lá na capital, lá no Cantareira, de nada adianta. Com relação a essa questão do campineiro gastar tanta água assim, o chuveiro é o principal vilão? O que acaba fazendo com que a população possa consumir mais água? A gente sabe que no inverno as pessoas gostam, né, de tomar um banho quentinho, ficam lá se aquecendo e esquecem do tempo, né? Então, o chuveiro, sim, é um dos vilões, mas não é o único, né? A gente vê nas residências, o que a gente tem chamado muito a atenção são os pequenos vazamentos. Então, às vezes, lá na válvula da descarga tem um vazamentinho, a pessoa, é pouquinho, né, que está saindo, não tem problema. Mas no final do mês isso representa um grande gasto, né? Seja a torneira pingando, vazamento de válvulas de descarga, pessoas, como eu disse, né, que usam água potável para lavar quintal, lavar calçada, lavar carro, quando a gente pode reutilizar a água da máquina de lavar, por exemplo, né, da última lavagem, a gente aproveita para limpar quintal, então, e assim a gente economiza, né? As pessoas têm muito esse uso da mangueira, né? É algo que a gente não pode utilizar, né? Mesmo para regar as plantas, utiliza um regador, para lavar o carro, usa balde, né? Não vai usar a mangueira, porque a gente perde um pouco a noção da quantidade de água que está saindo. Né? E nas nossas casas sempre, né? É até clichê a gente falar isso, todo ano a gente fala, mas mantenha sempre a torneira fechada, né? Abra quando precisa, instale nas suas casas aqueles redutores de vazão para a torneira. Com isso você chega a economizar até 50%, né, do consumo de água, e tudo isso no final vai repercutir também no seu bolso, né? E até porque chuveiro também consome bastante energia, e aí a gente consumindo mais água, consumindo mais energia, isso também vai repercutir no nosso bolso, e nós não estamos numa época muito boa para isso, né? Estamos passando aí por crise econômica também. Então, se todo mundo colaborar um pouquinho, né, e considerando que o consumo, né, o uso de água aqui na nossa região, a maior parte do consumo de água é doméstico. Não é industrial, não é agrícola, né? A nossa bacia tem essa característica. No mundo como um todo, 70% é agrícola. Na nossa região, a maior parte é doméstico, não é o consumo agrícola. Então, todo mundo colaborando
vai fazer a diferença aí na hora dos municípios captarem essa água e vai sobrar também para os outros usos. Isso é importante para a gente, né, para garantir a nossa alimentação, né, os nossos empregos. Então, é esse o recado que a gente gosta de dar, né, e até sugere para quem estiver aqui por perto visitar a nossa Casa Mais Sustentável. Nós temos uma casa aqui na sede do consórcio PCJ em Americana que apresenta diversas opções, né, e dicas de como a gente economiza água e energia elétrica. Né? Seria com a CPFL e a ANEEL. Então, todos estão convidados. Quem quiser mais informações, é só entrar no nosso site, agua.org.br. E aí, para saber da casa, é /Casa Mais Sustentável. Fica o convite, inclusive para vocês, nossos amigos da CBN, para virem visitar a nossa casa e baterem um papo aqui com a gente, saberem um pouco mais, de uma forma bem lúdica e didática, né, como a gente pode utilizar a água aí de forma consciente. Dicas tão simples, mas sempre fundamentais nesse momento, não só no momento de estiagem, né, de crise hídrica, mas no momento realmente para que se mude essa questão cultural aí do uso racional da água. Andréa Borges, gerente técnica do consórcio PCJ e também coordenadora do Programa de Educação Ambiental. Mais uma vez, agradeço a sua participação aqui no CBN Campinas e um excelente dia. Eu que agradeço, um excelente dia a todos. 10h22.